Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei do Programa de Renegociação de Dívidas, o Desenrola Brasil, proposto pelo governo federal. A CAI também aprovou o pedido de urgência para a tramitação do projeto. O texto agora vai seguir diretamente para análise do plenário na próxima segunda-feira. E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o relator do projeto de lei, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio do JR Entrevista, senador. Eu gostaria de começar falando justamente sobre essa aprovação na CAI hoje. Como que foi essa aprovação? E também fala um pouquinho da importância do projeto aqui para a gente. Bem, Tiago, eu quero aqui agradecer a oportunidade de falar de um tema de interesse nacional, um tema que atinge diretamente sobre um dos assuntos 70 milhões de brasileiros, que é a quantidade de pessoas que estão negativadas com seu nome inscritos no cadastro do SPC, do Serasa. Além disso, o projeto ele está tratando de um outro assunto que aí sim atinge os mais de 200 milhões de brasileiros. Nós aqui vamos limitar, colocar um basta, um chega nas cobranças excessivas dos juros do cartão de crédito. Ou seja, o Brasil inteiro tem cartão de crédito. Inclusive hoje nós temos mais cartões de crédito do que pessoas no Brasil, porque as pessoas têm 2, 3 cartões. Então, quero chamar a atenção das pessoas para um tema importantíssimo. Passamos por uma fase, um passo foi dado, que foi na Comissão de Assuntos Econômicos, onde apresentei um parecer que foi dialogado com o governo, com todo o setor que envolve finanças, cartões de crédito, bancos, as maquininhas de cartão de crédito, ouvindo também o varejo e trazendo uma experiência que eu tenho de vida, uma experiência de 8 anos à frente do órgão de defesa do consumidor. Eu sei qual é o termômetro das ruas, eu sei o que é que faz o cidadão estar endividado. Então, nós criamos um mecanismo para resgatar a autoestima das pessoas, que ninguém gosta de ter o seu maior patrimônio, que é o nome, sujo, e por isso conseguimos uma aprovação, tanto com apoio do governo, como também com apoio da oposição. A oposição também se uniu em busca de um objetivo, que é fazer com que esse projeto seja uma realidade para todo o país. Vamos falar sobre a tramitação, continuar falando sobre a tramitação. Vocês têm até terça-feira da próxima semana para aprovar o projeto, né? Um projeto que é um projeto de conversão, né, de uma medida provisória, e medida provisória tem um prazo de validade que é até a próxima terça-feira. Tá tudo certo mesmo para votar na segunda-feira? A gente sabe que segunda-feira é um dia de baixo quórum, né, no Senado, tanto no Senado como na Câmara aqui em Brasília. Como que vai ser feita essa votação? Vai ser por meio eletrônico para garantir o quórum? Como que está a negociação sobre isso? Bem, primeiro está garantido, está mantida a convocação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que segunda-feira seja realizada uma sessão exclusiva, uma sessão extraordinária para tratar do tema Desenrola, que é um tema que o Brasil já está acompanhando, inclusive, como você bem disse, ele surgiu através de uma medida provisória, ou seja, já está valendo. Já passou por 3 etapas, que foi a primeira etapa em que conseguiu superar todas as expectativas, onde se tinha uma previsão de retirar 1,5 milhão de pessoas do SPC e Serasa, que eram pessoas que estavam com a dívida de até R$100. Então, inclusive, eram das condições para que os bancos entrassem. E não foi 1,5 milhão de pessoas, e sim 6 milhões de pessoas que foram já desnegativadas devido a essa dívida pequena de R$100. A segunda fase, ela se dá para o que se chama de faixa 2, que são as pessoas que têm uma renda de até R$20 mil. Que é a que vai começar na próxima segunda-feira, né? Não, essa fase já começou, essa fase já está valendo e é uma relação muito direta entre os bancos e o próprio devedor. Então, o governo ele não estipulou um valor de uma parcela. É a faixa 1, né, que começa na próxima segunda-feira. Exatamente. Então, essa faixa 2, que é da renda até R$20 mil, ela não tem o que é o grande atrativo da faixa 1, que é um fundo garantidor. E é sobre isso que é importante nós conversarmos também. Vamos falar sobre isso agora, né? Porque na próxima segunda-feira começa a faixa 1, né? Eu até me confundi aqui. A faixa 1 é para pessoas que ganham dívidas de até R$5 mil. Correto, senador? Qualquer coisa pode ir corrigindo. Claro. São dívidas de até R$5 mil para quem ganha até 2 salários mínimos, né? A grande questão é que, nesse caso, os bancos recebem a dívida mesmo se o inadimplente não pagar, não é isso? Exatamente. O programa ele começou por etapas, mas não só bancos, né? Empresas também, né? Várias empresas. Exatamente. Então, o Desenrola Brasil ele começou por etapas. Falei aqui da primeira, que era retirar
as pessoas que deviam até R$100. A segunda, a atender as pessoas que têm uma renda de até R$20 mil, mas que nessa terceira etapa, que é a etapa mais aguardada, que vai atingir de imediato 40 milhões de pessoas, é o que se gera uma grande expectativa, porque nesse caso específico terá o fundo garantidor. E o que é isso? É o governo dizendo aos bancos, e não apenas os bancos, e vou falar também sobre isso, mas sim todos os credores, que ele entra com a garantia que em 60 dias, se não for paga essa dívida, o governo já tem um fundo para garantir esse pagamento. Ou seja, vai ser um sucesso. Ou seja, mas aí a empresa também tem que oferecer um desconto para essa dívida, né? Então, essa semana agora está tendo um leilão reverso, onde foi aberta a possibilidade dos bancos e também as concessionárias de serviços públicos, os credores, de apresentarem suas propostas de redução, ou seja, de desconto para o consumidor, para que possam ter acesso a esse fundo garantidor. Então, aqui também as pessoas não podem imaginar que é uma situação de estimular o não pagador, favorecer o não pagador. Não é isso. Nós, ao tratarmos desse assunto, temos que entender a responsabilidade desse tema. Quando se fala sobre endividamento, quando se fala sobre o nome sujo, sobre as pessoas que estão no SPC Serasa, esse assunto, até hoje, foi visto como sendo um assunto individual, que era um assunto de uma pessoa que estava com o nome sujo, o problema dele, ele Só que a gente chegou num nível aqui no país que ficou um negócio muito, muito grave, né, senador? Exatamente. Nós hoje temos 70 milhões de pessoas. Então, esse não é mais um problema individual. É um problema social, é um problema coletivo, é um problema econômico também, porque essas 70 milhões de pessoas não têm mais acesso a crédito, ficam fora do mercado de consumo. Então, com esse movimento, nós vamos, inclusive, fazer um trabalho forte de reaquecimento da própria economia. As pessoas vão voltar a ter acesso a crédito, vão voltar a consumir. E precisa ter, do outro lado, não apenas uma ferramenta para permitir sair do SPC Serasa, mas também ter condições para que as pessoas não entrem novamente nessas dívidas. Então, por isso que vem acoplado a esse projeto uma outra solução, que é algo muito aguardado, que vai trazer uma justiça, sim, social, que é limitar o valor dos juros que é cobrado pelo cartão de crédito. Para se ter uma ideia, Tiago, uma pessoa que deve R$1.000 no cartão e deixa de pagar esse cartão, depois de um ano essa dívida já está em R$5.000. Depois de 2 anos vai para R$25.000, tornando uma dívida impagável. Como que ficou o projeto nesse ponto específico? É o mesmo texto que veio da Câmara, né? Só para a gente explicar para as pessoas que estão nos assistindo, na Câmara o relator colocou um trecho que obriga os bancos a limitarem os juros do cartão de crédito. Por exemplo, você deve R$1.000 a 100%, ou seja, na hora que essa dívida chegar a 2.000, ela pararia de crescer. É isso mesmo? Ficou desse jeito o texto, relator? Exatamente. Então, há uma possibilidade, inclusive, dos próprios bancos, dos próprios cartões de crédito e as maquininhas de cartão de crédito, que se chama de adquirentes, de apresentar no prazo de até 90 dias, junto ao Conselho Monetário Nacional, uma proposta. E se não acontecer, fica essa que eu falei, né? Perfeito. Uma proposta para reduzir os juros do cartão de crédito. Se não apresentar essa proposta, ela não for referendada, a lei já estabelece que não pode ser o dobro do valor da dívida. Então, nós vamos ter, sim, a partir da aprovação dessa lei, uma nova mudança. Algo tem que ser feito. Não é certo ter aqui 40% das compras que são realizadas no país, no cartão de crédito, ter aqui 70 milhões de pessoas endividadas, principalmente porque não conseguem mais pagar o seu cartão. Então, tem um juros altíssimo, há uma gordura muito grande para ser retirada. Então, está sendo feito um movimento, inclusive, não foi feito dentro de um gabinete. Houve participação de todo o setor financeiro, houve sim uma responsabilidade em trazer uma sustentabilidade. Chegaram a cogitar em um momento em tirar ao parcelamento sem juros, que seria algo inaceitável pela população, porque já é uma ferramenta acoplada à nossa forma de aquisição de produtos. Somente assim uma dona de casa pode comprar uma geladeira, se dividir ela em 10, 12 vezes. E sem ter que passar por aquele processo todo de crediário, né, que era antigamente, né? A pessoa já tem um crédito aprovado ali no cartão, já compra parcelado logo, né? O consumidor, ele que ficava devendo o cartão de crédito, ele ficava também refém desse cartão de crédito. E eu vou fazer um comparativo que acredito... Explica, por favor. Vou fazer esse comparativo que acredito que todos aqui vão lembrar essa evolução. Antes, quem tinha uma conta telefônica, ele ficava refém daquela operadora, porque tinha um número, não conseguia fazer a portabilidade, ou seja, não podia mudar de operadora e levar o seu número junto. E a gente sabe que o número do telefone é praticamente uma identidade, o prejuízo seria maior. Nesse caso, até hoje,
as pessoas que estão devendo ao cartão de crédito, elas não podem levar a sua dívida para outra financeira e ter acesso a um crédito mais barato. Então, através dessa lei, nós estamos colocando um instrumento que vai permitir a portabilidade do crédito rotativo, ou seja, da dívida oriunda do cartão de crédito. Então, vai surgir um novo mercado em busca desses consumidores. E surgindo um novo mercado, a concorrência é maior e a tendência é que se paguem muito menos pelos juros. Portabilidade que já é feita em outras formas, né, de financiamento. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Senador, teve uma outra discussão a respeito das dívidas do FIES, né, do financiamento estudantil. Por que essas dívidas acabaram não entrando também no programa Desenrola? Bem, Tiago, falar sobre isso, eu estou falando diretamente para 1.100.000 pessoas, que é a quantidade de pessoas que tiveram acesso ao FIES e que hoje estão inadimplentes, que estão no SPC Serasa. E não por opção, é porque saem da faculdade... 1,5 milhão? 1.100.000 pessoas que saem da faculdade e terminam o seu curso superior e que já tem um emprego esperando por ela. E a gente sabe de quanto gira esse montante da dívida do FIES hoje? Eu não tenho esse número agora, mas assim, representa 53% daquilo que foi ofertado. Ou seja, de todos os recursos que foram disponibilizados para a população ter acesso ao ensino superior, 53% não foi pago. Ok, uma inadimplência alta. Exato. Né? Então, inclusive, a minha sugestão era que fosse inserido já nesse projeto do Desenrola. Mas tivemos o compromisso público, inclusive, não só do governo, mas também do Senado e do Congresso Nacional, de que faremos um paralelo ao Desenrola para que essa proposta seja aprovada. Essa foi uma estratégia para não alterar o texto que veio da Câmara, é isso? Esse foi o grande objetivo. O Desenrola, ele já está funcionando e a interrupção dele seria muito mais danosa do que uma exceção paralela dos estudantes que devem ao FIES. Acho que isso é importante a gente explicar também para o nosso telespectador, porque como que funciona a tramitação de um projeto no Congresso Nacional? Você teve, como o projeto começou, a medida provisória sempre começa pela Câmara. Passou pela Câmara, o texto foi para o Senado, com um período curto de tempo para o Senado discutir. Se o Senado altera o texto que veio da Câmara, esse texto precisava voltar para a Câmara. E aí a medida provisória perderia validade, o projeto teria que ser interrompido. Então foi um acordo para isso não acontecer. Então vocês vão fazer o FIES fora do Desenrola em um outro projeto separado. Exatamente. Então o objetivo é dar continuidade ao sucesso que já é o Desenrola, mas também acrescentar as pessoas que estão devendo ao FIES. E por isso, se tivesse essa alteração agora, corria um grande risco de, no dia 3, que é o dia do prazo final para a medida provisória ter a sua validade convalidada, nós fizemos um acordo para que se construísse em paralelo um projeto específico para os estudantes do FIES. Bom, a gente falou sobre os juros, né? A questão dos juros está no projeto, né? Só para deixar isso bem claro. O FIES está de fora, mas tem um acordo com o governo para vocês tocarem daqui para frente também. De maneira acelerada, de uma maneira em que venha nesse espírito que está tendo agora o Desenrola, de algo positivo, algo para mexer com a autoestima do cidadão, para que eles possam, durante esse período agora, final de ano, que o programa funciona até o dia 30 de dezembro, para que nesse período agora também 1 milhão de pessoas que estão devendo ao FIES venham fazer parte e reiniciem um ano sem estar devendo. Uma coisa que a gente falou aqui no programa, que eu acho que é importante também o senhor deixar claro, nessa etapa agora, né, para as dívidas de até R$5.000, pessoas que ganham até 2 salários mínimos, tem a questão do fundo garantidor, ou seja, a empresa credora, mesmo que o inadimplente acabe não honrando a renegociação, o fundo garantidor vai cobrir essa dívida. Mas é bom deixar claro que essa dívida, a pessoa continua devendo, né? Ela só vai mudar o credor, né? Ela vai dever para o governo. É muito importante falar sobre esse assunto. Inclusive, foi o objetivo principal da reunião que eu tive com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, onde eu quis demonstrar que no nosso país, de fato, temos mais uma situação em que há vários Brasis. E trouxe números objetivos. Comparando o meu estado de origem, que é Alagoas, nós temos 44% das pessoas que estão no SPC e no Serasa por estar devendo a conta de água e de energia. Que são as contas básicas de uma serviços pessoa, essenciais, né? Que ninguém quer ficar no escuro e ninguém
pode viver com dignidade sem água na sua casa. O que demonstra que ou seja, dificuldade econômica mesmo, né? Exato. Então, observa isso, 44% no estado de Alagoas. Quando faz um comparativo com Santa Catarina, esse número é 11 vezes menor, 4%. Então, o que busquei junto ao ministro Haddad foi justamente priorizar esse recurso do Fundo Garantidor para pagar as dívidas essenciais. E não focar nos bancos, mas sim focar nos serviços que as pessoas precisam para viver com qualidade, de água e de energia. E assim será feito. Então, teremos uma prioridade, foi feito inclusive um lote específico para isso, e não pagando, o Estado ele está como um garantidor de uma dívida e que se 60 dias ela não for quitada. E essa pessoa, se estiver agindo de má fé, ela vai ter uma grande dificuldade posteriormente até acessar crédito, porque todos esses dados farão parte do consumidor.gov, que através dessa plataforma vai ser difundida de maneira nacional, de maneira maciça, que as pessoas vão ter acesso e dificilmente vão ter acesso novamente ao crédito. E ninguém vai querer ficar realmente no cadastro. E com os descontos ali também a pessoa pode parcelar, né, esse pagamento. Ajuda bastante, né, senador? Ajuda. Nós já temos algumas práticas de feirões realizados pelo Brasil inteiro, em que normalmente esses acordos chegam a 80% de sucesso e com descontos de até 90%, porque de um lado nós temos um credor querendo receber e do outro lado alguém querendo pagar. Agora, só que esse credor, para entrar na justiça, sai muito mais caro do que a própria dívida. O que é que ele faz? Apenas negativa o cidadão. E o cidadão fica impedido de conseguir crédito em outro lugar. Então, agora, nesse momento, nós teremos a certeza absoluta de que, através desse programa Desenrola, será uma oportunidade para os credores receberem, sim, uma parcela que muitos já davam como perdido, e o cidadão resgatar o seu nome, a sua cidadania, a sua autoestima. Senador, o senhor falou em 40 milhões de pessoas nessa etapa agora, né, das pessoas com as dívidas de até 5 mil reais. Esse é um número otimista, é um número não otimista, é um número mínimo? Qual que é a visão do senhor? Claro que quem tem esses dados de forma mais clara é o Ministério da Economia, né? Mas o senhor que está acompanhando as discussões, qual que é a sua avaliação? Bem, esses dados, como eu falei aqui, 40 milhões na faixa 1, é um dado dito pelo próprio Ministério da Fazenda, né? Então, esse número é um número imediato. De pessoas endividadas, hoje, no SPC Serasa, nós temos 70 milhões de pessoas. Algumas na faixa 2, algumas na faixa 1, outros que não irão fazer parte nesse momento. Mas a expectativa, o que está sendo aguardado, são 40 milhões de pessoas iniciando na faixa 1, na plataforma consumidor.gov, que será bastante difundida também, sendo atendidas já de imediato. Então, pode ser, inclusive, superado. Eu trouxe aqui na nossa primeira fala um exemplo. No primeiro momento, o governo, quando lançou o Desenrola, começou com a proposta de retirar quem já estava no SPC devendo apenas R$100. E foi um número de 6 milhões de pessoas, quando se esperava 1,5 milhão de pessoas. Então, da mesma forma que hoje está esperando 40 milhões, pode ser e já chega até os 70. Vamos dar um serviço também, senador? O que a população precisa fazer agora nessa etapa do Desenrola? Bem, o principal passo é estar cadastrado no gov.br, que é a plataforma do governo federal, em que ali vai ser possibilitado ao cidadão, ao ter acesso, escolher a dívida que já vai aparecer com desconto dado, porque isso está sendo negociado neste momento através de um leilão reverso, e ali ela escolher qual dívida vai ser paga, qual o valor da parcela vai estar ali demonstrado, quantas parcelas serão, e um novo compromisso será feito. E a partir desse momento, o consumidor já tem o seu nome retirado do SPC do Serasa. Ou seja, ele pode ser inserido novamente no mercado de crédito do país, né? Exatamente. E como eu sei que aqui eu estou falando para uma grande massa de consumidores, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil também, através da legislação, terá um funcionário lá em todas as agências capacitados para dar as melhores instruções para isso. Tá certo, senador. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando aqui sobre o programa Desenrola Brasil. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, relator do programa Desenrola no Senado Federal. Senador, tiveram alguns pontos, né? A gente já tratou no primeiro bloco, por exemplo, sobre a questão do FIES, né? Que ficou de fora do texto, que o senhor gostaria de incluir. Quais são os outros pontos que o senhor gostaria de incluir? A gente estava conversando aqui no intervalo, um dos pontos é a questão dos juros, né? Teria limitação, né? Se o setor
financeiro não apresentar uma proposta em 3 meses, uma limitação de 100% dos juros, mas o que mais vocês querem mexer nessa questão? Bem, primeiro, o projeto ele passou pouco tempo do Senado para ser debatido de uma maneira ampla como ele merece. Nós estamos tratando aqui de um dos principais problemas de que quem está nos assistindo em casa tem. Na hora de colocar a cabeça no travesseiro, se incomoda se está com o nome negativado, se está devendo na praça. Então, além do FIES, que atinge mais de 1 milhão de pessoas que estão inadimplentes, nós também aqui queremos uma transparência para que, de fato, o cidadão não venha a pagar um juros tão alto. E aqui eu explico. Se há uma expectativa também de redimensionar de maneira proporcional os juros que é cobrado no cartão de crédito. Mesmo que se reduza a 100%, que não seja colocado a grande carga nos primeiros meses, que é quando as pessoas mais têm dificuldades em pagar a sua conta. Vamos deixar isso bem claro, né? Por exemplo, hoje é 15% mais ou menos ao mês. Isso. Eles querem reduzir ali o inicial, não ir a 15% até chegar rapidamente a 100%, é isso? Exatamente. Para que, nesse primeiro momento, que quando pode ter um deslize, quando pode ter alguma dificuldade financeira, o cidadão não venha pagar esses juros mais altos do planeta e sim tem um momento de, no próximo mês, já conseguir honrar o seu compromisso e não ficar com mais dívidas e não virar aquela bola de neve que vai crescendo passo a passo. Então, isso com muita responsabilidade, pode ser até, pelo menos a conversa é essa, do setor financeiro, que irá apresentar isso de maneira clara no Conselho Monetário Nacional, já de imediato a aprovação à lei. Então, não sendo isso, nós já temos a segurança de trabalhar um elemento à parte. O cartão de crédito é realmente o grande vilão da gente ter chegado a esse montante aí de 70 milhões de brasileiros com restrições ao crédito nos órgãos de proteção? É interessante porque tem pessoas que consideram que é o consumidor o grande vilão. Não é. De fato, nós temos hoje uma grande oferta de crédito e muitas vezes de maneira irresponsável que é concedido para o cidadão. Se uma pessoa recebe uma renda de R$1.000, normalmente o limite do crédito dela é de R$1.500. No entanto, essa pessoa tem R$1.500 com um cartão, mas tem com 2, com 3, com 4, com 5, fazendo com que ela se banane e tenha um problema, se enrole em um mês e não consiga mais resolver o problema de todos os cartões. Mesmo então gera uma grande confusão. Um cartão a 1.500, como que a pessoa vai pagar o cartão e tem as outras contas do mês? Não, né? mas 1.500 seria o limite, que pode ser parcelado e é uma das nossas formas de aquisição de produtos é de maneira parcelada. Inclusive, 70% das vendas de comércio hoje é feita de maneira parcelada. Mas, de toda forma, vocês também estão batendo nessa questão, né? Da oferta irresponsável. A gente precisa ter uma educação financeira, exato. E aí também é um dos pontos que iremos tratar em paralelo ao desenrola. E até dar alguns conselhos, né? Então, o cartão de crédito ele é intransferível. No entanto, a terceira maior causa de endividamento do cartão de crédito é alguém que empresta para outra pessoa. É a avó que empresta para o neto, alguém que presta para o cunhado, ou seja, além de ficar sem o dinheiro, muitas vezes fica até sem um amigo, né? Então, a parte isso é a parte dura, né, senador? Isso é muito complicado. Costuma ter muito problema em família com isso. Então, por isso que serve a parte da educação financeira. Eu imagino o governo federal utilizando dos seus meios de comunicação para orientar as pessoas, para dizer que o cartão de crédito, quem está endividado, paga os juros mais altos que existe em todo o mercado, que as pessoas poderiam trocar essa dívida cara por uma dívida mais barata e aí ter um escalonamento e pagar as suas dívidas. Então, a falta de informação. Se qualquer repórter for no centro de uma cidade e perguntar às pessoas o que é um juros, o que é uma dívida, o que é um juros composto, nós sabemos que poucas pessoas sabem. E, infelizmente, a nossa cultura hoje, por muitas pessoas que não têm acesso à informação e querem uma televisão, por exemplo, é ir na loja e perguntar qual é o valor da parcela. Não pergunta qual é o valor do bem. E essa parcela, muitas vezes, cabe no orçamento, mas a quantidade de parcelas é muito grande. Senador, o senhor que... a gente está chegando no fim do programa, né? Faltando só um minuto. O senhor que acompanhou bastante essa discussão toda em torno do programa Desenrola, o que fica de mensagem para a pessoa que está conseguindo, né, fazer a renegociação, acaba tirando o nome ali dos órgãos de proteção ao crédito? Qual que é o recado para essa pessoa? Ela precisa procurar educação financeira? O que essa pessoa precisa fazer, na opinião do senhor? Bem, de fato, é conhecer como funcionam as dívidas, né? Então, quem deve ao cartão de crédito, ela tem outras formas de saída para pagar, inclusive, esse próprio cartão. Não deixar se seduzir pelas ofertas que estão sendo feitas, inclusive, nesse momento. As primeiras que chegarem oferecendo algum crédito para renegociar, barganhar, pedir desconto ainda mais. Então, a primeira oferta não é já aceitar, e sim buscar uma nova negociação
para pagar menos. Aproveitar agora que estamos próximos ao final do ano, o 13º também para honrar os seus compromissos. Saber que, infelizmente, ao comprar a longo prazo, nesse período, todo mundo está sujeito ao que nós chamamos de acidentes da vida, né? Há um desemprego, há uma separação, há uma doença, uma morte na família. No entanto, a dívida vai continuar chegando. Então, tentar comprar de maneira responsável e também, até dei uma dica aqui, né? Não emprestar o cartão para terceiros, porque essa, sim, é uma das principais causas de endividamento também, infelizmente, da população. Senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. Eu agradeço, Tiago, estarei sempre à disposição. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 19h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.